Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal investindo na prática no CDB de liquidez diária do Banco Inter, já fiz alguns vídeos falando sobre ele, inclusive até mesmo já fiz um vídeo falando um pouquinho mais sobre quanto rende o CDB de liquidez diária, mas muitos ainda têm dúvida, têm dificuldade de saber exatamente o que significa aquela rentabilidade, para saber em termos práticos, em valores mesmo, o valor aumentando a sua conta, quanto que vai render se você investir no CDB de liquidez diária. Por isso, nesse vídeo aqui eu quero te trazer uma planilha e fazer alguns cálculos com você, para você ver exatamente quanto que rende R$1.000 investidos no CDB de liquidez diária do Banco Inter e também quanto que renderia fazer aportes mensais de R$1.000 todos os meses até lá na frente na sua aposentadoria, para você saber quanto de patrimônio você teria, quanto de patrimônio acumulado todo esse valor que você investiu ao longo dos anos teria rendido. Então, se você curtiu a ideia desse vídeo, vem comigo. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Stuart, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e nesse vídeo aqui, igual eu já mencionei, eu quero te mostrar cálculos na prática para você ver quanto que rende R$1.000 investidos no CDB de liquidez diária do Banco Inter, mas antes eu quero saber de você. Você investe no CDB do Banco Inter? Você investe pelo Banco Inter? Em quais produtos financeiros você investe? No CDB, LCI, ações? Eu quero saber um pouquinho mais sobre onde você investe e por qual corretora, até mesmo para eu adaptar o conteúdo aqui do canal para ser extremamente personalizado para aquilo que vocês querem. Então deixa aqui nos comentários me contando onde você investe e por qual corretora também, que isso vai me ajudar demais a fazer o melhor conteúdo para você. Beleza? E sem mais, bora pro vídeo. Nada melhor do que a gente começar exatamente explicando o que é o CDB, né? Se você chegou aqui do nada e não sabe exatamente o que é o CDB, o que é esse negócio de investimento no CDB, como que funciona isso, né? Só rapidinho para alinhar todo mundo, colocar todo mundo na mesma página. Bom, o CDB é o Certificado de Depósito Bancário. É como se fosse uma poupança um pouquinho melhorada. Por quê? Basicamente, o que está acontecendo é você vai pegar um dinheiro que está sobrando, um dinheiro seu, você poupou, você é um agente superavitário, ou seja, você ganhou mais do que você gasta e você pega parte desses recursos e investe, coloca ali no banco para render. Basicamente, você está emprestando o seu dinheiro para o banco vai pegar esse dinheiro, vai emprestar para alguém que está na situação inversa de você, né? Tá numa situação deficitária, ou seja, gasta mais do que ganha e precisa de algum dinheiro para justamente igualar aquilo ali. Então, o banco vai emprestar esse dinheiro para essa pessoa e vai cobrar juros dessa pessoa e uma parcela desses juros que o banco recebe, ele vai te pagar como uma remuneração por estar usando o seu dinheiro. Então, basicamente, o CDB é um investimento que você empresta o dinheiro para o banco e depois, lá no vencimento, ele vai te devolver o seu dinheiro e ainda vai pagar juros, um rendimento sobre esse valor. E aí, por que eu falei que o CDB é uma poupança um pouquinho melhorada? Bom, primeiro, por causa da rentabilidade. Igual eu vou mencionar aqui mais para frente, a rentabilidade do CDB é 100% do CDI. Ou seja, você vai render exatamente a taxa do CDI a cada dia, enquanto na poupança você vai render 70% do CDI ao ano, só que só vai render a cada mês. Enquanto o CDB você vai ver lá o seu dinheiro aumentando todos os dias, no CDB você vai ver o seu dinheiro aumentando todos os meses. Isso significa que se depois de 20 dias ou depois de 1 mês e 20 dias você precisar resgatar o dinheiro, tanto do CDB quanto da poupança, no caso da poupança você perderia o rendimento dos últimos 20 dias. Ou seja, se foi no primeiro mês, você vai resgatar exatamente aquilo que você investiu sem receber nenhum juros. Enquanto no CDB de liquidez diária, você pode resgatar esse dinheiro a qualquer momento, mas você vai receber os juros referentes àqueles 20 dias de fato. O segundo ponto a mencionar aqui é o que muita gente fica com dúvida também. Mas eu vou investir na poupança porque eu não tenho que pagar imposto de renda, o CDB não é tão vantajoso assim porque tem que pagar imposto de renda, quando na verdade, se você para fazer a conta certinha, você vai ver que sim, o CDB ainda assim é mais vantajoso que a poupança. Por quê? Se você pagar a maior alíquota de imposto de renda, você teria que pagar 22,5% sobre o seu lucro, igual acontece nessa tabela aqui do imposto de renda. Quanto mais você deixa investido, menos imposto você vai ter que pagar, e quanto menos tempo você deixa investido, mais imposto você vai ter que pagar. Só que se você considerar a maior alíquota de imposto de renda que você tem que pagar, que é 22,5%, você ainda assim sairia ganhando caso você estivesse investindo, por exemplo, comparando com a poupança, né? O CDB ainda assim é mais vantajoso na hora que a gente compara a rentabilidade líquida. E toda essa questão do pagamento de imposto de renda também não é nada complicado, porque a
partir do momento que você solicitou o resgate, o banco já vai depositar o seu dinheiro na conta totalmente líquido. Você não vai precisar pagar nada, não precisa se preocupar com isso. Você solicita o resgate do dinheiro, igual você faz, por exemplo, na poupança, e já cai dinheiro ali na sua conta, exatamente o valor líquido, sem você precisar fazer absolutamente mais nada. Já a situação de declarar imposto de renda, aí vai depender se você vai cumprir algum dos requisitos da obrigatoriedade da Receita Federal, mas isso é um tema mais complexo para outro vídeo. Inclusive, eu quero saber, você tem interesse nesse tipo de conteúdo, de saber exatamente se você precisa declarar imposto de renda ou não e também como que funciona toda essa questão da declaração. Se você tem interesse, também deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a tela do computador no Excel para a gente ver exatamente quanto que rende R$1.000 investidos no CDB. E bom, igual eu mencionei, você vai investir no CDB e vai render exatamente 100% do CDI. O que isso significa na prática? Se o CDI hoje, que é uma taxa da nossa economia, está em 2% ao ano, mais precisamente 1,9%, você vai render exatamente aqueles 1,9%. Da mesma forma que, por exemplo, 50% é metade de alguma coisa, 100% é aquele valor inteiro. Então, se a taxa está em 1,9% e você vai render 100% de 1,9%, você vai render exatamente 1,9% caso a Selic e o CDI se mantenham constantes na taxa que está hoje. Por isso, nós vamos usar nesse exemplo aqui exatamente essa taxa, sem entrar no mérito se ela está muito baixa, se ela está alta, se ela deveria cair, se ela deveria subir e se ela vai cair ou subir também nos próximos meses. Eu vou fazer o cálculo considerando que tudo mais vai permanecer constante e o CDI vai permanecer esses 2%. Bom, então olhando aqui na tela do computador, igual vocês estão vendo aí, a gente tem alguns dados para preencher e a própria planilha vai fazer todos esses cálculos para a gente. Então, quanto que eu já tenho investido para investir, quanto eu quero ter, qual que é o nosso objetivo, né? Aqui eu coloquei, por exemplo, R$1 milhão, só para a gente ter uma noção. Quanto vou investir mensalmente, qual que vai ser seu aporte todos os meses, qual que vai ser a taxa de juros anual que a gente vai ter de rendimento e qual vai ser a taxa de crescimento anual dos nossos aportes. Ou seja, em um ano a gente investe R$100 por mês, no outro a gente investe 110, mas não vou considerar isso para simplificar ainda mais o exemplo. Bom, a gente está investindo aqui nesse caso para mostrar para vocês, igual o tema do vídeo, R$1.000. E a gente vai ter uma taxa de juros anual de 1,9%, que é exatamente o valor do CDI. A própria planilha já arredonda aqui, mas está considerando 1,9%. E o que é que a gente consegue ver aqui? Basicamente que depois de 5 anos investidos, esses R$1.000 teriam se tornado R$1.096,96. Depois de 50 anos, teriam se tornado só R$2.558. Ou seja, dá para ver que não é um valor que você vai investir, você vai ficar rico com ele. Pelo contrário, investindo num CDB, investindo ali na poupança, você não vai ter praticamente nenhuma grande valorização do seu patrimônio, você vai ficar quase ali corrigindo pela inflação do período e tudo mais, você não vai ter muito ganho assim. Mas, caso a gente invista R$1.000 todos os meses, a situação do patrimônio lá na frente já muda um pouquinho, apesar de que não vai ser nada muito expressivo assim. Para vocês terem uma noção, se a gente colocar aqui quanto vou investir mensalmente, se a gente colocar esses mesmos R$1.000 todos os meses, depois de 5 anos a gente vai ter R$62.800 e depois de, por exemplo, 40 anos a gente vai ter R$715.472. E a própria planilha já mostra aqui que a gente vai demorar 50,08 anos para a gente atingir o nosso objetivo de R$1 milhão investindo esses R$1.000 por mês. E aí você deve estar se perguntando aí, deve estar pensando, não, mas investir tudo isso para ter essa rentabilidade, ganhar só isso, demorar 50 anos para atingir meu primeiro milhão, não vale a pena de jeito nenhum. E o que eu falo é que realmente isso não é o que você deveria fazer, você não deveria pegar todo o seu dinheiro e investir no CDB de algum banco, que seja o Banco Inter, que seja Nubank, qualquer CDB de liquidez diária, Tesouro Selic, o que quer que seja, que tenha essa rentabilidade, você não deve colocar todo o seu patrimônio nisso. O que você deve fazer é, de fato, criar uma carteira de investimentos diversificada, comprar um pouquinho de ação, um pouquinho de fundo imobiliário, um pouquinho de cada classe de ativo, para ir compondo a sua carteira de investimento ao longo do tempo, porque realmente você investir R$1.000 todos os meses com essa taxa aqui, você não vai conseguir enriquecer. Pelo contrário, você deve buscar investimentos que sejam um pouquinho mais arriscados, mas também que vão ter o potencial de retorno muito maior. Por que eu estou falando isso? Porque na hora que a gente muda essa taxa de juros anual que a gente está esperando, por exemplo, de 1,9% para que seja 10% ao ano, vamos ver a diferença aqui no que acontece. Se a gente coloca aqui 10%, depois dos mesmos 50 anos que a gente demoraria para chegar no nosso primeiro milhão, na verdade a gente já teria 14 milhões e
esses 600 mil reais. Ou seja, é um patrimônio muito mais expressivo, com o mesmo esforço que a gente teria, a mesma capacidade de aporte, que seriam os R$1.000 todos os meses. Ou seja, na hora que você investe de maneira eficiente, de maneira inteligente, você consegue maximizar demais o seu retorno no longo prazo e consegue ter uma vida muito mais tranquila lá na frente, aposentar com um patrimônio muito mais robusto e muito mais sólido. E eu falei que eu não ia usar essa coluna aqui de taxa de crescimento anual dos aportes, mas eu quero mostrar para vocês uma curiosidade também. Caso você pegue uma parcela desse seu patrimônio, desse seu aporte mensal, invista que seja um pouquinho em conhecimento também, até mesmo para você conseguir aumentar a sua rentabilidade ao longo do tempo. Você estude investimentos, estude qualquer outra coisa do tipo, estude como ganhar mais dinheiro, estude vendas e tudo mais, para você empreender e conseguir ter uma capacidade de aporte maior. Se você aumentar anualmente apenas 1% da capacidade de aporte que você tem, ou seja, esse ano você investe R$1.000 todos os meses, ano que vem você vai investir só R$1.010 todos os meses, depois você vai investir só 1% a mais e por aí vai até chegar lá na sua aposentadoria. Se você aumentar só 1% esses seus aportes ano após ano, o seu patrimônio daqui, por exemplo, 50 anos teria saído de 14.596 para 16.125, ou seja, ter aumentado 1% os seus aportes mensais a cada ano, você teria aumentado mais de R$1.500.000 no seu patrimônio total lá na sua idade de aposentadoria, caso você esteja começando, por exemplo, com 20 anos e queira aposentar com 70. Óbvio que essa não é a realidade de todo mundo, tem gente que está começando mais tarde, tem gente que está começando mais cedo, tem gente que quer aposentar mais cedo, tem gente que não vai conseguir aposentar com essa idade também, mas eu estou fazendo aqui uma média para quem está começando com 20 anos e queira aposentar, por exemplo, com 70 anos, que basicamente vai ser a idade que muita gente vai aposentar daqui a alguns anos também. Então é interessante fazer esse exercício para a gente ver que realmente se colocar todo o dinheiro no CDB, a gente não vai ter uma rentabilidade muito legal, mas se a gente conseguir montar uma carteira de investimentos diversificada, conseguir uma rentabilidade um pouco maior, porque a gente está investindo em ações, fundos imobiliários, em boas classes de ativos e também a gente está investindo em conhecimento para aumentar a nossa capacidade de aporte e conseguir investir cada vez mais ao longo dos anos, você vê que você vai ter uma diferença muito grande no seu patrimônio, você vai conseguir aposentar com um patrimônio, por exemplo, de 16 vezes maior do que você aposentaria caso investisse simplesmente no CDB. Então o objetivo desse vídeo aqui não é literalmente te ensinar como investir em todas essas classes de ativos, porque isso demandaria horas e horas, poderia ser tema de um curso de fato, como investir da maneira correta, de maneira eficiente, e não é esse o foco aqui. Então nesse vídeo eu quero só te mostrar, te incentivar a buscar outras formas de investimento também, que não seja apenas o CDB. Estou falando que o CDB é um péssimo investimento? Não estou falando isso, estou falando que ele simplesmente não é um bom investimento para colocar todo o nosso patrimônio. Afinal, nenhum investimento que a gente tem é bom para a gente colocar todo o nosso patrimônio. A gente deve segmentar a nossa carteira, investir em classes de ativos diferentes. Então, se você está investindo, por exemplo, na sua reserva de emergência, é aquele dinheiro que tem que estar disponível, sem muito risco e com uma liquidez alta para você resgatar caso aconteça qualquer imprevisto, aí sim o CDB é uma excelente opção. Mas a gente não vai colocar todo o nosso patrimônio numa reserva de emergência. Então, a gente tem que colocar nossa reserva de emergência, montar ela da maneira mais adequada possível, colocando ali de 6 a 12 meses do nosso custo de vida mensal para justamente ter essa segurança maior, e o resto do nosso patrimônio a gente pode investir de maneira mais inteligente e mais eficiente também. E aí, se você quer entender um pouquinho mais sobre como funciona todo esse processo, o passo a passo que você tem que fazer para começar aos poucos e montando uma carteira de investimentos eficiente e também começar a entender um pouco mais sobre ações, fundos imobiliários, sobre bolsa de valores, eu vou deixar aqui dois vídeos na descrição desse vídeo, um que é como começar a investir do zero, passo a passo, para você começar a montar a sua carteira de investimentos, e o outro é sobre ações para iniciantes, como você começar a investir na bolsa de valores e ganhar dinheiro investindo em ações também. Vou deixar o link desses dois aqui na descrição, caso você tenha interesse de acompanhar também. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, que isso é muito importante pra gente, e mande para aquele seu amigo que coloca todo o dinheiro dele na poupança, todo o dinheiro dele no CDB de liquidez diária, e mostra para ele que existem formas mais eficientes de você investir o seu patrimônio para conquistar uma rentabilidade ainda maior no longo prazo. No mais, eu vou ficando por aqui. Meu nome é Henrique Stuart e bora enriquecer!